Gosto de falar para jovens. Gosto muito de lhes passar uma frase que é quase um mantra. A vida é um caminho, não um destino. E você é o arquiteto do seu caminho. Gosto de quando ando pela cidade, caminho pelas ruas, escuto. Dona Vilma, a Júnior Ativma mudou minha vida. Fico feliz. E vou contar como foi que eu entrei na Júnior Ativma. Eu estava encerrando a minha carreira de empresária, que havia começado de uma maneira triste. Meu marido saíra de casa para inaugurar a primeira loja JH Santos em Santa Catarina. E o avião caiu. Eu tinha 48 anos e 7 filhos. Foi o dia mais triste da minha vida. Uma palavra zunia nos meus ouvidos. Assumir, assumir, assumir. E eu assumi a vida. E assumi uma diretoria da JH Santos. Tudo era novidade. O varejo era novidade. Mas eu fui com fé, e com força, perseverança e disposição. Aprendi muito, muito. Conversei muito, perguntei muito. E toquei ficha, e fui. Durante 14 anos, foi uma vida bonita. Foi uma luta boa. Numa determinada hora, eu aprendi até um pouco de gestão ou de governança institucional, pois fui vice-presidente da Federação e da Associação Comercial e fui presidente da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais. Foi variado. E eu gostei muito daquela fase. Foi um tempo bonito. Mas chegou a hora de entregar o bastão para a terceira geração. E eu saí feliz, certa de ter cumprido a minha missão. E satisfeita, porque acho que tinha cumprido bem. Saí da JH Santos e decidi visitar um amigo para contar a minha decisão. Pois esse amigo empresário me fez o convite. A senhora aceita implantar a Júnior Ativma no Rio Grande do Sul? Não. Eu vou para casa aprender a ser avó. Mas ele falou, contou. Júnior Ativma, fundada em 1919, em mais de 100 países, e uma metodologia diferente para levar empreendedorismo para os jovens ainda na escola, me conquistou. Fui para casa naquela sexta-feira e passei o fim de semana debruçada em cima de algumas informações e na segunda-feira, às 8 horas da manhã, liguei. Aceito sim, e quero muito. E passei 20 anos na Júnior Ativma, dedicada, trabalhando, apaixonada. Trabalhar com jovem, inclusive, estendeu minha vida. Acho que tenho 93 por culpa da Júnior Ativma. Naquele mesmo ano, nós começamos o programa Minha Empresa, que era o carro-chefe em todos os países. Era preciso mobilizar empresários, mostrar aos empresários que aquela tarefa de preparar a próxima geração
teria que ser uma tarefa deles. Os empresários teriam que assumir que é preciso preparar os jovens para que os jovens assumam e transformem o mundo. Fizemos isso, e eu fiz isso com muito prazer. E precisávamos também contar com voluntários das empresas, porque o programa Minha Empresa é um programa que reúne 25 jovens para fundar uma empresa, de verdade. Por isso que o método se chama Aprender Fazendo. Eles compram uma ação para serem acionistas e escolhem o nome da empresa, elegem a diretoria e compram a matéria-prima, escolhem o produto, compram a matéria-prima para produzir e começam. É realmente uma empresa, de verdade. E é uma coisa linda acompanhar uma mini empresa. Nós começamos com 5 mini empresas, em 5 escolas diferentes. 4 escolas eram particulares e uma pública. E, meu Deus, acompanhar aqueles jovens encantados com aquela tarefa de responsabilizar-se pela qualidade do produto, até pelo conjunto dos relacionamentos. Eles precisavam se entender, o que é a coisa das mais difíceis nas empresas. É preciso muito respeito, é preciso que haja muita vontade de trabalhar em conjunto, de trabalhar em equipe. E nós fizemos isso nessas escolas e deu um resultado enorme. Os alunos ficaram apaixonados. E para levar, não é com o professor o Mini Empresa. O Mini Empresa é com voluntários das empresas. Então, a gente tinha que convidar alguém da área de marketing, da área de produção, da área de recursos humanos e da área de finanças. E eles acompanham os jovens durante 4 meses. E orientam dentro da metodologia da Junior Achievement. É uma coisa fantástica, porque eles se apaixonam pelos jovens e os jovens se apaixonam por eles. Porque, de verdade, é uma coisa inovadora, é uma coisa que acrescenta no currículo das escolas. Não é a geografia, a história, a matemática e o português. Não, eles vão aprender aquilo que eles vão vivenciar no mundo dos negócios. É aquilo que eles vão viver quando forem para o mercado de trabalho. Depois de tudo isso, eles organizam uma feira, vendem os produtos e isso se multiplicou. 5 mini empresas? Não. 10, 15, 20. Nós estávamos em muitas escolas do Rio Grande do Sul, em muitas escolas do interior do Rio Grande do Sul. E aí vem aquelas formaturas maravilhosas, onde eles recebem prêmios. E eles, então, primeiro fazem um balanço da empresa e separam o valor dos impostos, porque tudo é feito exatamente da maneira como se faz na prática. Bom, eles recebem os diplomas e se encantam, e os pais ficam felizes com aquele avanço dos jovens, dos seus filhos, e isso se multiplicou rapidamente. E veio, então, um convite para que eu fosse para o Brasil afora, implantar a Junior Achievement em todos os estados do Brasil. Eu fiz isso quase com fúria. Eu fiz isso com uma determinação enorme, porque no meu conceito é preciso que todas as escolas do Brasil tenham a Junior Achievement. É preciso que todos recebam esses ensinamentos que são práticos e objetivos
e demonstram que é importante ser empreendedor, é importante enfrentar a vida. A responsabilidade é muito importante na vida de cada um. E é importante que cada um se responsabilize pela sua vida. Fazer isso no Brasil inteiro foi, para mim, uma felicidade. Eu achei uma tarefa muito bonita e fiz isso com muito fervor. Bom, chegou um tempo que também eu deveria sair. Não era... Eu já tinha 82 anos quando resolvi que deveria entregar o bastão novamente. Hoje, eu vejo a Junior Achievement bonita igual, mas mais forte, mais determinada, com tecnologia, com uma gente capacitada. E eu tenho certeza que a sociedade vai se transformar na medida em que os empresários se conscientizarem de que eles são os responsáveis para que a Junior Achievement vá adiante. Eu tenho certeza que se eles se derem conta, se eles se tornarem donos da Junior Achievement, isso vai se propagar de uma tal maneira que os meninos vão se tornar empreendedores, empresários. Isso multiplicará o número de empregos. E emprego é a maneira mais importante e mais objetiva de se terminar com as diferenças e de diminuir a pobreza. E eu queria dar um recado rápido para os estudantes. Vocês vão ser o futuro desse país. Façam isso com muita consciência, com muita noção de responsabilidade, porque vocês são o futuro do Brasil. Então, vou lhes dizer uma coisa, um segredo. A vida é um caminho, não um destino. E vocês são os arquitetos do caminho.